No momento eu estava conversando com uma pessoa que tinha sofrido uma recente separação e ela perguntava o seguinte: por que será que a gente sofre tanto? Por que será que a gente se apega tanto e depois fica tão dolorido ou tão dolorida essa separação? Eu acho que para que a gente entenda esse processo, a gente tem que entender um pouco como funciona a base do nosso pensamento. A gente tem sempre a tendência de apontar, de nos direcionar para alguma segurança, né? Eu crio desde cedo uma imagem com a qual eu me relaciono. E essa imagem passa a ser a minha segurança, não a realidade em si. Do que eu estou dizendo? Você imagina que para que aconteça o pensamento, antes tem que acontecer alguma experiência. Quando a experiência ocorre, esse evento experimental se transforma em um fator positivo ou negativo. Depende da sua coloração, da qualificação que você vai determinar em relação a esse evento. Depois dessa experiência positiva ou negativa, que vai se transformar em memória, acontece o pensamento, através da memória. Só que a gente não consegue enxergar as realidades de forma integral, de forma plena, porque a gente é limitado, né? Você repara essas árvores que a gente está vendo, elas estão com essas cores porque está nesse horário, o sol está incidindo sobre elas nessa posição, as nuvens não estão tão fortes, são poucas nuvens que não brecam o sol, que não impedem o sol de se revelar através das plantas. Então a gente enxerga essa coloração. Mas a coloração nada mais é do que a incidência de luz sobre determinado objeto. E o reflexo disso é o que a gente enxerga. Então a gente não consegue enxergar a cor por absoluto. Da mesma forma são os outros nossos sentidos, como tato, paladar, olfato e por aí vai, né? Se é assim, se somos parciais, se somos limitados, a nossa tendência, até por um instinto de sobrevivência, é construir uma imagem que se relaciona à segurança. Então, em princípio, eu tenho essa imagem dos meus pais, ou de algum amiguinho da escola, ou de algum amigo que frequente a minha casa, ou de Deus, né? A gente pode estabelecer imagens, sejam elas quais forem. Por isso tantas variedades, tantas composições, entendimentos em relação a divindades, a fatores metafísicos. Então a gente sempre, desde cedo, estabelece algumas imagens que são a nossa relação com a segurança. Só que essas imagens, muitas delas, não podem oferecer a segurança que a gente quer, porque tudo se transforma, né? O que pode fazer com que o que está sendo permaneça dessa mesma forma? Então, como tudo se transforma, a gente eventualmente é pego de surpresa porque essa imagem que a gente tornou fixa, estática, é instável, se transforma, se altera, como tudo no universo. E assim é um processo de relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, você estabelece aquela imagem de uma pessoa que você escolheu, de um relacionamento onde o que está sendo estruturado naquela relação, o que está sendo convencionado, te oferece segurança. E nesse sentido, quando essa segurança se transforma em instabilidade, em insegurança, tudo se rompe e a dor é inevitável. Então, nesse processo, o apego não é necessariamente as pessoas que a gente se relaciona, porque as pessoas que a gente se relaciona, temos a consciência de que são pessoas e se transformam. Então, o apego que gera dor é em relação à imagem que eu fiz da pessoa. E eu passo a não me relacionar mais com a pessoa, a não ser com essa imagem que representa a pessoa para mim. Nesse sentido, quanto mais imagens criamos, e sempre estamos criando, com tudo que se eventualmente promove uma experiência, pode ser com pessoas, pode ser com as montanhas,
pode ser com a tranquilidade, pode ser com o sol, com a sombra. Qualquer formação de imagem rompida promove uma decepção. A decepção sempre é em relação à expectativa. Se eu não tenho expectativa nenhuma, eu não posso me decepcionar. Eu não tenho como me frustrar se antes eu não construir uma expectativa que me propiciasse uma ideia, ainda que ilusória, de que isso ia ser permanente. E essa impermanência é que eu não aceito, porque no fundo eu preciso da segurança da permanência, coisa que eu não tenho. E se a gente começasse a pensar que tudo é impermanente, tudo se transforma, e está aí realmente a beleza da vida, na capacidade, na possibilidade de experimentar, reexperimentar, reconstruir, reencontrar, perceber o que antes era oculto e agora se revela. Só através dessas transformações é que tudo acontece, mesmo a vida, que é um processo químico onde alguns elementos se compõem, se agrupam e dão origem a tudo que a gente conhece. Não só a vida, mas a todos os objetos, os elementos que vêm dos processos químicos. Se a gente tivesse essa percepção de forma mais objetiva, eu não digo que não iriam acontecer sofrimentos e dificuldades, porque expectativa, inevitavelmente, a gente, por alguns momentos, promove. Mas seriam um pouco mais brandas, um pouco mais aceitáveis, e o tempo, como encarregado de promover a consciência, já que ele me mostra a realidade que antes oculta eu não queria enxergar, eu posso saber me relacionar mais comigo mesmo, com os meus pensamentos, com os meus entendimentos, estar mais atento à formação das minhas imagens e expectativas. E aí tudo se constrói e tudo flui como deveria e como sempre vai ser. Fique bem.